A eliminação vexatória do Brasil para o Uruguai na Copa América traz algumas certezas que a gente não precisa nem de muito tempo para conseguir chegar numa conclusão. Todos nós sabemos que a seleção brasileira não tem nada, que ela não tem um padrão de jogo, ela não tem jogadores que decidem, ela não empolga, ela não faz absolutamente nada. E agora, voltando para as eliminatórias em sexto lugar, o que a gente pode chegar de conclusão sobre o futuro da seleção brasileira? Será que vai piorar? Será que tem alguma coisa boa para a gente conseguir ver no horizonte? É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Galera, todo mundo já sabia que o Uruguai era favorito contra o Brasil. Não tem como. Se você apostava na vitória do Brasil contra o Uruguai, com certeza você é um torcedor muito otimista, tá? E muito provavelmente você não assiste jogos da seleção brasileira. Porque de uma seleção que empatou com os Estados Unidos, ganhou do México, beleza, mas estava com o time em reserva, uma situação completamente contestável. E que o Panamá ganhou dos Estados Unidos, inclusive. E aí você vê que na estreia o Brasil empata com a Costa Rica, o Brasil ganha do Paraguai, mas é o Paraguai uma seleção completamente fraca, toma um baile da Colômbia e chega pressionado contra o Uruguai. Você vê que o Brasil não tem nada de bom para ser retirado da Copa América. E normalmente quando se tem uma eliminação, a gente costuma buscar em alguns momentos, em alguns lances, em alguns lampejos, alguma coisa de boa para conseguir se levar para o futuro. Só que dessa vez não é o que está acontecendo. Dessa vez o Brasil não tem nada de bom para se retirar. E no jogo contra o Uruguai ficou evidente isso. Apesar de que o Brasil ele teve um jogo muito bom defensivamente, o Uruguai só teve uma chance muito clara ali com o Darwin Núñez no cruzamento, você via claramente que o Uruguai ele tinha uma proposta muito bem estabelecida. Evitar com que o Brasil trocasse seus passes e explorasse seus jogadores de lado. Não à toa, o Uruguai ele tem 12 faltas de média na Copa América e ele fez mais de 20 faltas contra o Brasil. Ou seja, jogo picotado o tempo todo. O Brasil também fez muita falta, mas as características do jogo do Marcelo Bielsa é um time de muita marcação. E ele conseguiu neutralizar muito bem o Brasil. O Brasil só teve uma chance de gol, duas, se a gente for muito mais, com o Rafinha batendo ali de fora da área, o Rocher pegando, uma defesa de handball, e depois com o Endrick. Só isso. Só isso. É muito pouco para uma seleção como o Brasil, com os jogadores que tem, com os talentos que ainda tem, ter só 2 finalizações no gol contra o Uruguai. Eu sei que o Uruguai está muito à frente do Brasil hoje. O Marcelo Bielsa entrou há um ano, sendo que há um ano a seleção brasileira estava patinando com o Ramon Menezes. Depois teve o Fernando Diniz, com o presidente da CBF que está claramente perdido, infelizmente. Não parece ter um norte em relação a quem pode assumir o cargo de fato da seleção brasileira e apostar no futuro do trabalho. A sensação que fica é que o Dorival está muito mais por conta do trabalho recente não só do São Paulo, mas pelas opções que eram realmente para assumir do Brasil. O Edinaldo não quis bancar, como por exemplo o Cuca está à frente do Dorival, mas quem é que vai assumir o Cuca numa hora dessa? E o Renato Portaluppi. Só que o Renato Gaúcho não vai sair do Grêmio. E hoje ele não está com um trabalho tão bom quanto 2018. Só que se você for pegar em questão de meritocracia, o treinador da seleção brasileira deveria ser um desses dois. E aí a gente patina. Você vai para uma cobrança de pênaltis, onde o Militão, ele erra. Ele fez até uma boa cobrança, o Rocher foi muito bem. E o Douglas Luiz bate na trave. E assim, qual que é o futuro da seleção brasileira com base no que a gente está vendo agora? Primeira coisa, o erro completamente tático, infelizmente, do Dorival Júnior. O Dorival, além de tocar 6 por meia dúzia, é uma coisa que não só eu estava percebendo, mas muita gente já percebeu. E eu vou traçar um paralelo com o que aconteceu no Abel Ferreira no Palmeiras. O Palmeiras, ele há um tempo atrás, já no início do ano, ele estava experimentando jogar com 3 volantes. Então você tinha no Palmeiras Zé Rafael, Richard Rios e o Aníbal Moreno. O que aconteceu? O Palmeiras ficou travado no questão de criação. Tá? O Palmeiras não conseguia fluir. Então era uma forma do Abel conseguir acomodar os bons jogadores dentro de campo. No caso do Brasil, o Brasil está jogando com 3 volantes há muito tempo. Ele está jogando com Paquetá, Bruno Guimarães e João Gomes. Horas colocando, por exemplo, o Andréas Pereira. E qual que é o sentido disso? Nenhum, porque o time fica travado na criação, você não tem liberdade para os atacantes, e aí você fica completamente inerte no setor criativo.
Isso aconteceu em todos os jogos. Todos os jogos o Brasil sofreu pela falta de criação do seu meio campo. Não basta você colocar um setor só de marcação. Você tem que ter criatividade para conseguir dar liberdade para os seus jogadores de frente. Então, por exemplo, você não testa um Lucas, você não testa um Rafael Veiga. Eu sei que está em uma fase no Palmeiras, mas tem que dar mais liberdade, tem que dar mais testes, porque não tem quem faça essa função. Hoje, o único que faz essa função no setor de criação do meio campo é o Neymar. Para a gente ver como infelizmente estamos carentes de meio-campistas. E aí você vê que o Dorival não consegue fazer o time rodar de fato. E ora que teve tempo para isso. O Brasil ele teve 30 dias de preparação. 30 dias de preparação para não conseguir fazer o time evoluir. E aí você começa a fazer trocas completamente duvidosas. O Dorival ontem só foi fazer troca depois dos 40 minutos do segundo tempo. Não conseguiu fazer uma leitura. E isso é o que contrapõe para quem quer realmente um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Por quê? Porque os técnicos brasileiros, infelizmente, eles estão com uma dificuldade de fazer uma leitura de jogo muito rápida. Ver que aquilo que eles escalaram não deu certo e rapidamente fazer uma mudança. Não, se esperou até os 40 do segundo tempo para conseguir fazer uma substituição. Isso não tem onde, não tem cabimento isso. E olha que o Brasil estava com um a mais desde os 28 minutos do segundo tempo, quando o Nardes entrou criminalmente no Rodrigo e acabou sendo expulso. E aí você compara o desempenho decente da seleção brasileira e não tem como não fazer um paralelo com o técnico anterior. E aqui que está uma grande sacada, que infelizmente muita gente não percebe. O brasileiro em si, ele está acostumado a ser iludido. Nós, por muito tempo, fomos iludidos que a Copa do Mundo era um torneio completamente fácil de chegar na final. Por quê? Porque o Brasil chegou em 3 finais consecutivas, 94, 98 e 2002. Como isso aconteceu, e foi campeão de 2, muita gente achou que a Copa do Mundo era como se fosse um torneio de verão. Não, simplesmente o Brasil ele vai chegar na final e vamos escolher o próximo adversário. Não é assim. Não é assim. A Copa do Mundo é um torneio muito difícil de se conquistar. E isso aconteceu de novo agora, recentemente, com o desempenho que o Tite fez nas eliminatórias passadas. O Tite, ele conseguiu ter mais de 80% da seleção brasileira. Ele passava o carro nas seleções sul-americanas, ao ponto de você escutar vários jornalistas, comentaristas e influenciadores falando que a Copa do Mundo, que as eliminatórias é um torneio de verão. Que as eliminatórias não é parâmetro para a seleção brasileira. Que tem que ir para a Europa e etc., testar mais, porque aqui só tem jogador fraco. Você ouviu isso de várias pessoas, tá? E essas mesmas pessoas que estão falando e que falaram isso no passado, hoje estão falando que é inadmissível a seleção brasileira cair para o Uruguai. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação a quem que está ouvindo. Porque é muito fácil falar quando você tem o microfone na mão. Mas a verdade é uma só. A seleção brasileira hoje está em 6º nas eliminatórias. Está sem o seu principal craque. Vinícius Júnior está com uma imagem completamente arranhada, porque ele não conseguiu pegar o protagonismo ainda da seleção brasileira. Você não tem como salvar ninguém. Você termina a Copa América claramente com o melhor jogador do time sendo o Rafinha. O Rafinha, que até antes da Copa América acontecer, muita gente não queria ver ele pintado de ouro na seleção brasileira. E agora ele sai como o melhor do time. Então, assim, é o pior desempenho da seleção brasileira da história, com certeza. E o que a gente pode prever? A gente pode prever que, infelizmente, se não tiver um padrão de jogo, se não tiver o seu melhor jogador, lógico, quem informa, e ele querendo, como por exemplo o Neymar, precisa dar uma resposta para o seu torcedor também, a chance do Brasil não passar na fase de grupos da Copa do Mundo é grande. Eu sei que nós temos jogadores de Real Madrid, né, de Paris Saint-Germain, jogadores que ganharam Champions até outro dia, de Liverpool, e não dá. Não dá. Sinceramente, do jeito que tá indo, o Brasil não passa de uma fase de grupos da Copa do Mundo. E aí a vergonha vai ser maior ainda. O Brasil virou piada internacional. E como que a gente pode prever alguma melhora, sendo que a gente vê que o nosso comando não melhora? Infelizmente.
Parece jogo de cartas marcadas. A CBF insiste e insiste no erro. E aí quem paga a conta é o torcedor, que parece estar cada vez mais distante da seleção brasileira. É só com o resultado que se muda isso. Mas o torcedor está cada vez mais distante com a seleção brasileira. E não estamos vendo melhores. A tendência, meus amigos, é a coisa piorar cada vez mais. Se não, adeus Copa do Mundo mais uma vez. E aí, o que você acha? Você acha que o Brasil ele tem algum caminho? Se você acha que o Brasil tem algum caminho, deixa aqui nos comentários que eu quero ler, tá bom? Se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima.